Regressar à rotina é difícil? Com o Observador não tem de ser. Até 26 de setembro, assine por apenas 3,60€ por mês e tenha acesso a todo o conteúdo do jornalismo independente. Mantenha-se informado todos os dias, por menos. Observador. Informação clara e de confiança, à distância de um clique e agora com 40% de desconto. Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. Esta semana vamos à Ásia, continente onde a nossa viajante viveu durante 4 anos e que aproveitou para conhecer e absorver, ao ponto de hoje saber falar mandarim. Wahei dada, que é como quem diz que fixe em chinês. Ou talvez não. Bom, a vontade de conhecer era tal que nem a Coreia do Norte escapou. Vamos querer saber tudo. Wang Hing, Diana Alfafar. Ni hao. Ni hao. Ou seja, Disse bem ou olá não? para todos. Eu ainda fiquei a pensar, Sim. será que essa aula me escapou? Ok, muito bem. Tu aprendeste a falar chinês. Chinês? Mandarim, Mandarim. sim. Mandarim. É muito difícil, não Que é? era o mais básico dentro dos dialetos. Aham. O mandarim é o standard, então eu optei por aprender o mandarim. Sim. Portanto, hoje se te perguntarem coisas em mandarim, tu sabes responder. Sim, à partida sim. Já não é tão bom como já foi, mas dá para safar nos restaurantes chineses, nas lojas. Ainda dá. Muito bem, causar boa impressão. Sim. Fantástico. Achei muito interessante este aspecto da tua vida asiática, digamos assim, porque demonstra uma grande vontade em querer absorver o continente. Viveste 4 anos na Ásia, não foi? 3 anos em 3 Macau. anos em Macau Uhum. e 1 ano em Xangai. 1 ano em Xangai, cidade louca. Sim, completamente. É, não é? o Nova Iorque da Ásia. Eu ia dizer isso, olha, roubaste na mas deixa. é mesmo. É mesmo isso. Muito bem. Como é que vais parar a Ásia, Diana? Então, eu tinha tido uma experiência Erasmus, como muita gente nos 20 e poucos anos. No continente europeu. Sim, em Barcelona. E fiquei com uma vontade enorme de experimentar trabalhar fora. Comecei a trabalhar como uma advogada em Portugal. E quando acabei o estágio, tentei encontrar formas de fazer um ano fora num escritório ligado ao escritório onde eu trabalhava em Lisboa. O que começou por ser quase um plano de ir para São Paulo acabou por... No Brasil? No Brasil, acabou por virei-me para o lado oposto do mundo. É só rodar o globo. Exato, pareceu-me mais exótico e o destino de Macau. Nunca tinha estado na Ásia nessa altura e lancei-me. Tinha poucas pessoas conhecidas, fui sozinha. Mas... E viveste lá 3 anos. Aproveitaste Sim. o tempo em que viveste em Macau para também conhecer a região, não é? É quase obrigatório, Sim, não é? sim. Quando se vai daqui da Europa para... Daqui ou para outro lado do mundo, ou para outro local remoto do mundo, não é? Aproveita-se para conhecer os arredores grandes, não é? Da Ásia. Sim. Foi o que tu fizeste. Foi o que eu fiz. Eu estive 1 ano a trabalhar de forma muito intensa, em que não consegui viajar muito, mas depois optei por mudar de trabalho e nessa mudança consegui negociar ali uma entrada mais tardia para poder fazer um mochilão e ter 5 meses assim por minha conta para explorar o Sudeste Asiático. Estive na Austrália também. 1 mês, não foi? Tive 1 mês na Austrália, foi o meu primeiro destino. Fiquei 1 mês, fui a várias cidades, fiz mergulho na Barreira de Coral. Uau! Foi muito giro. Fui a Melbourne, fui a Sydney, fui àquela zona da Tasmânia, cá em baixo. Não viste diabos, pois não? Vi. Viste? Sim. Fazia parte do percurso. Vi também uma das coisas que eu achei mais fantástico de ver na natureza, que foi... íamos para uma praia e ficávamos na praia à espera que uns pinguins... mas pinguins aos milhares aparecessem no meio das ondas e caminhassem pela areia
em direção às dunas, e foi um espetáculo incrível que nós assistimos e que tenho gravado na memória, e que foi das coisas mais incríveis que eu vi na natureza. Uma procissão de pinguins gigante que apareceram do meio da água, parecia assim uma coisa bíblica quase. Sério? Incrível, incrível. Foi mas porquê? Conseguiste perceber? Era uma assim? coisa que acontecia ciclicamente e nós conseguíamos apanhar ali o momento ideal, e foi só estar ali na hora certa do pôr do sol. E era uma migração que acontecia ciclicamente, e nós conseguimos ver. Gostaste da Austrália? Gostei muito. É um país pena muito... ser tão longe. É tão longe, não é? Sim. É um país muito, enfim, vou usar esta, juvenil, não é? Ou Sim, seja, é sim, muito... sim. As pessoas são lindas, isso, não bem dispostas, é assim um espírito tipo o Brasil, mas sem muitos problemas sociais cá no Brasil, não é? Portanto, é assim um paraíso. Sim, e é um país seguro, não é? É muito seguro. Eles vivem muito no exterior, não é? Os australianos. Sim. E por ser um país tão seguro, foi o único sítio onde eu tive coragem, por exemplo, de fazer couchsurfing, que foi uma coisa que foi a primeira e única vez que fiz. Fiquei com um casal australiano durante uns dias, que foram fantásticos, e senti-me super segura, precisamente por ser um país tranquilo. Muito bem, portanto, fizeste essa viagem, esse mochilão, 4 meses, não foi? Do tempo durante o tempo em que viveste em Macau e em Xangai. Sim. Mas essa viagem continuou, não? Essa viagem Fizeste continuou. um mês à Austrália. Sim. E depois? Depois tive outro mês quase inteiro no Vietnã, mais um bocadinho no Camboja. Sim. Foi ali, o mês foram esses 2 países. Fiz o Vietnã de São países muito iguais ou não? Não, eu acho que não são tão iguais. As pessoas, sim, eu acho que a cultura é parecida, mas não achei muito iguais. Achei que o Vietnã, também porque explorei mais o Vietnã, muito diverso. Eu dormi no meio dos campos de arroz, na casa de um senhor que acolhia turistas. Ficávamos lá no meio do nada, num casebrezinho, a dormir em colchões. E à noite a tocarmos guitarra e a cantarmos músicas, era o que se fazia à noite, porque não havia nada para fazer para além disso. Era um convívio, eles cozinhavam para nós comida muito simples e tradicional do Vietnã. Depois passei pelas cidades grandes, Ho Chi Minh, Hanoi. Deu para perceber um bocadinho o caos, não é? Das cidades grandes e a parte dos campos de arroz, do countryside, esses contrastes, achei muito interessante. É um país que já, o Vietnã e também o Camboja, são 2 países que já fizeram as pazes com o seu passado, enfim, sangrento, não é? Eu penso que sim. Os anos 70. Eu penso que sim. Mesmo nas viagens em que se abordava mais a Guerra do Vietnã, por exemplo, nós visitámos o os tempo túneis. dos Khmers vermelhos, não é? Sim. Isso mais no Camboja, sim. Essa história ainda é muito recente para eles. Sim. E é pesado, é um bocadinho pesado visitar o campo de concentração, por exemplo, do Pol Pot. É bastante pesado e a mim custou-me mais, por exemplo, ir lá do que ver um campo de concentração na Europa, por exemplo, porque acho que a história ainda está muito viva e é mais recente lá no Camboja, do que e acaba em por se tornar mais outros pesado. sítios. Sim. Também no Camboja é mais gráfico, não é? Porque eles têm lá as caveiras. Sim. É horrível. É não mais, é? Depois, verdade. Depois toda aquela selva dá ali Eles uma mostram ambiência, não é? Enfim, mais negra e sinistra. Acho que sim. Mas são 2 países que vale a pena visitar. Sem dúvida. Vietnã e Camboja. E boas dicas para mulheres que viajem sozinhas, porque eu escolhi a dedo dos países do ponto de vista da segurança, países seguros para mulheres viajarem sozinhas. Boa! É incrível. E depois o Japão, que foi outro país... Mais seguros até do que a Austrália? Todos os países que eu escolhi para viajar sozinha, eu tive esse critério de terem que ser países muito seguros. Por exemplo, eu não quis ir sozinha para a Índia, também tenho muita curiosidade. Se calhar até ia, mas numa coisa muito, se calhar mais controlada, escolher melhor as cidades e a forma de locomoção, enquanto que nesses países eu não tive que me preocupar com nada disso, era tudo muito tranquilo, não tinha noites marcadas em hotéis, eu ia mesmo muito tranquila. Boa. És invisível, isso é bom.
Eu acho que é possível, sim. Quer dizer, tem este ar ocidental, não é? Sim, claro. Que as pessoas notam que não sou dali, mas sim, consegues estar muito tranquilo. Passar no meio da multidão. Sim. Boa. Então, depois do Vietnã e do Camboja, onde foste tu, Diana? Estive nas Filipinas também e no Japão. Pronto, estes foram os países que eu fiz sozinha. Aliás, eu fiz outros depois, mas já eram aquelas viagens ou de fim de semana ou boa. férias, não é? Foram os países que eu escolhi para viajar no meu mochilão. As Filipinas acho que também são um país muito incrível para uma mulher viajar sozinha. Acho que é muito tranquilo, apesar de eu ter tido muitos contratempos nas Filipinas. Porquê? Porque acho que tudo acontecia nas Filipinas. Não te caiu nenhum trovão em cima? Não, faltou isso acontecer, mas roubaram-me o telemóvel. Oi. Eu deixei o telemóvel em cima da cama 2 minutos, saí do quarto e quando voltei já não estava lá. Caput. Perdi voos, perdi barcos, porque, enfim. Mas era porque tu atrasos. andavas com a cabeça no ar ou porque eles são era mesmo a organização era da organização do país? Do país, Okay. sim. Eu nessas coisas sou muito certinha nos horários, sim. Também podia andar com a cabeça no ar, mas acho que não afetaria. Não afeta. Como viajante és muito certinha, planeias tudo? Não. Já fui. Eu acho que desde essa altura não, porque em 5 meses a piada é não planear, é conhecermos pessoas pelo caminho que depois nos desafiam. Então, e agora queres vir fazer aquelas cidades comigo? Bora lá, vamos juntos e fico aquela pessoa uma semana, depois fartamos-nos e apanhamos outro grupo e isso era a piada também. E na Ásia é fácil, porque há muitos europeus, não é? Para além de haver muitos europeus a viajar, eles detectam-se uns aos outros ao longe, não é? No meio da multidão. Os chineses também, eu sempre que via chineses tentava logo que eu era chinesa ali, não é? já era chinesa. Muito bem. Portanto, neste período em que viveste na Ásia, 3 anos em Macau e 1 ano em Xangai, também foste à Malásia, não é? Sim, também estive na Malásia, que também é um país incrível. Eu costumo dizer que os malaios são os mais fofinhos da Ásia. Porquê? Porque acho que são mesmo genuinamente queridos. Acho que é um povo Mas mesmo... porque são sorridentes ou porque são altruístas, ajudam o outro? Porque... Acho que têm aquele calor de receber bem as pessoas, são sorridentes, sim, e têm curiosidade pelos outros. Achei isso muito giro. E foi aí que tu foste parar, ao Portuguese Settlement, não é? O bairro português em Malaca. E foi na altura ideal. Que é incrível. Eu tinha uma vaga ideia, depois de falar contigo, antes de gravarmos este programa, fui à procura e, de facto, aquilo é um bairro de casas baixinhas, não é? Em Malaca, onde há restaurantes portugueses. Mas onde não há um português. Sim, eles consideram-se portugueses. De herança? Sim, de herança. E eles fazem questão de mostrar isso. Aquilo foi muito giro porque eu não conseguia passar todos os natais em Portugal, quando lá estava, e passei um Natal na Malásia porque combinámos com um grupo de amigos de vários sítios que se juntam em Kuala Lumpur. E pela altura do Natal nós depois viajámos por outros sítios na Malásia. E quando fomos a Malaca, já tínhamos ouvido falar do Portuguese Settlement e fomos por um bosque, porque aquilo era preciso quase atravessar uma floresta para chegar lá, e começámos a ver assim imensas luzes de Natal como não se via em nenhum outro lado, não era assim, só se via nos shoppings normalmente. Quando chegámos vimos tantas luzes de Natal, depois víamos santos por todo lado, nos jardins das casas, e as pessoas estavam cá fora. Perceberam logo que nós éramos portugueses, logo. Porque eu imagino que não vá lá muita gente visitar que não seja português. E eles perceberam logo, começaram logo a falar connosco, a tentar chamar o máximo de pessoas que conseguissem para nos mostrar, por exemplo, o que é que eles conheciam de Portugal, os dotes deles artísticos. Convidaram-nos para jantar. Boa! E tinham dotes artísticos portugueses ou não? Conheciam o Malhão Malhão, músicas portuguesas e cantavam, fizeram performances para nós dessas músicas, foi muito giro. Isso é extraordinário.
Não, foi incrível. Depois tinha muito orgulho em tudo. Sim. Tens que experimentar agora este prato de bacalhau que aquele senhor prepara e vamos lá e vamos-te mostrar. Depois era as ruas, tinham os nomes das famílias de onde eles, das famílias deles. Era a Rua dos Silva, a Rua dos Sousa, era tudo muito português. Depois eles tinham muito orgulho no museu que tinham criado, um museu, uma coisinha pequenina, uma salinha, onde eles reuniam coisas que lhes deixavam. E eu depois mais tarde até enviei um livro de Macau, de um escritor macaense, para lá para o acervo deles, porque eles tinham mesmo orgulho destes pequenos presentes que as pessoas lhes davam, fotografias, coisas de Portugal que as pessoas traziam. Muito giro mesmo. É fantástico, tantos anos depois, não é? Tantas centenas de anos depois, sim. Haver essa ligação com Portugal. Não viste por lá nenhum Galo de Barcelos perdido, pois não? Havia certamente nesse museu, sim, certamente. Fantástico, isso é tudo extraordinário. Gente simpática, falavam português? Muitos falavam português, não todos, muitos falavam. Eles eram descendentes dos navegadores que algum dia tinham lá ido parar, não é? E eram famílias que vinham dessas famílias. Era incrível. Eles sentiam mesmo aquela ligação a Portugal. Muito bem. Chama-se, ora bem, em inglês, Portuguese Settlement, em Malacca, Ujong Pazir. É isso? Não, espera aí, chama-se Perkampungan Português. Pois. Talvez. Por aí. O meu chinês. O teu chinês dá, o malaio não. Bom, Diana, vamos continuar a viajar na segunda parte pela Ásia. Para já, abrimos o álbum de viagem. Diana Alfafar, guardas em casa contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens? Sim, guardo e é um objeto que eu levo ainda nas minhas viagens, desde há muito tempo, que é uma carteirinha bordada por indígenas no México, que foi uma amiga que me ofereceu, uma amiga mexicana, a Norma, com quem eu fiz Erasmus. Ela, quando veio a Portugal, ficou em minha casa e ofereceu-me essa carteirinha, que é uma carteira que eu acho que dá imenso jeito para esconder quando queremos dar aquela sensação que não levamos nada. Sim. Mas pomos por baixo do casaco e dá para pôr ali o essencial. Aqueles trocos, não é? Um cartão e pouco mais e dá para estar ali super discreto e dá imenso jeito, vai comigo para todo lado. Muito bem, uma carteirinha trazida do México. Também já foste ao México? Também já fui ao México, sim. Noites loucas no México. Também foi uma viagem muito gira. Eu tinha... eu ainda era advogada estagiária, eu tinha 20 e poucos anos. Foi ontem? Foi ontem, sim. E foi a convite de um amigo mexicano que vive na cidade do México e convidou alguns amigos para passarem assim um mês com ele a viajar. E nós explorámos sítios muito incríveis porque ele conseguia ter acesso a certos sítios que não é tão fácil conseguir entrar, porque pela profissão dele ele instalava painéis solares nas comunidades indígenas. Boa. Portanto tinha uma espécie de via verde para todo lado, praticamente, não é? Sim, estava habituado a negociar com narcotraficantes para poder entrar nesses sítios para instalar os painéis solares. Muito bem, uma advogada estagiária, uma legalista a viajar com um instalador de painéis solares, compactua com narcotraficantes. Tem tudo para correr bem. Mas é assim, não é? Eu deixava mandar, eu confiava plenamente nele. Correu tudo bem, não correu? Correu tudo bem. Aqui estás tu, viva da Silva, como se costuma dizer. Diana, vamos ter que fazer uma pausa aqui no nosso programa. Regressamos já a seguir. Até já. Todo este espaço onde é a casa está cercado, tem muros altos. Esta é a história de como os nazis tentaram raptar em Cascais o rei inglês que abdicou do trono por amor. Vossa Majestade terá que enfrentar a corte marcial se não se apresentar neste país. Uma carta humilhante. Todas estas pessoas poderiam estar a funcionar ou para um lado ou para o outro. Um rei na boca do inferno
É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Soraya Chaves, com banda sonora original de Cláudia Pascoal. Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com Diana Alfafar. A Diana viveu 4 anos na Ásia e aproveitou estes 4 anos para viajar muito por este continente, ao ponto de ter aprendido chinês. Como é que se aprende chinês, Diana? É vivendo na China, mas é mais do que isso, não é? Sim, eu queria mesmo, eu ia com esse objetivo. Eu não precisava para trabalhar de aprender chinês, eu podia trabalhar, bastava-me o português e o inglês, mas eu queria mesmo, achava imensa graça à forma como os chineses reagiam quando eu começava a falar chinês, ficavam super surpreendidos. Porque é uma língua que depende muito da intuação, não é? Sim, sim, essa é logo a primeira grande lição, é porque os tons, não é? Imagina, seres é uma coisa... É, totalmente. É outra. É, totalmente. E depois isto encadeado nas palavras, enfim... Dá uma grande confusão. Tem que se saber logo na primeira aula... assim de cabeça, sabes algum embaraço linguístico? Eu tinha diariamente, sim, é muito difícil assinalar, mas, por exemplo, havia o se, que é o 4, número 4, dito com outra entoação significa morte. E por causa disso, os próprios chineses têm superstições em relação ao número 4. É normal não haver quartos andares nos edifícios. Eles passam do 3 para o 5 e o quarto andar é um andar vazio. Ou um andar comum do prédio. Nunca ninguém quer viver no número 4. Geralmente quem vivia nos que existiam eram os portugueses ou outros expats que não ligavam nada a isso, não é? Mas ninguém queria viver no número 4. Portanto, os estrangeiros na China moram todos no quarto andar, é isso? Sim, ninguém quer saber. É mais barato, não há problema. ou tem uma loja no número 4 da rua. Sim. É sempre mais barato, isso é um facto. Extraordinário. Mas como é que aprendeste chinês? Eu comecei, eu para me safar na rua, o que eu fazia era ouvir podcasts, era um podcast, acho que de um americano, que também estava a aprender chinês. Que ele já sabia, não é? Mas ele fazia o podcast e ia gravando por temas. Era um episódio sobre como pedir comida num restaurante, um episódio sobre como viajar de táxi. E eu ia aprendendo, ia no autocarro a ouvir aquilo e a repetir. As pessoas às tantas olhavam assim para mim, não é? Riam-se, achavam engraçado. Pois. E eu ia falando, ia repetindo. E vendo que depois, na prática, as pessoas percebiam e era giro a reação. Mas pronto, isto dá para o básico, não é? A partir de uma certa altura... Sendo que o básico no chinês já é muito, muito bom. É muito difícil, não é? Saber o básico já é muito bom, mas é muito difícil, não é? Sim, era muito difícil dar ali um certo salto. E eu percebi que em Macau que também era muito difícil conseguir ter um nível bom de mandarim, porque falava-se o cantonense, fala-se o cantonense, a língua oficial é bastante diferente do mandarim. Ok. Eu... Pois eu tenho estado a dizer chinês, mas enfim, por simplismo só linguístico, tu aprendeste mandarim. Mandarim, sim, eu aprendi mandarim. Então decidi, na altura, estava mesmo decidida a parar para estudar full time. E candidatei-me a uma bolsa que o governo chinês dava a cidadãos da União Europeia. Ganhei a bolsa e depois mandei-me para Xangai. Eu podia escolher a cidade. Mandei-me para Xangai e fui estudar um ano full time. E fui para uma cidade que não tinha nada a ver com Macau, apesar de Macau ser muito interessante, porque é um sítio único no mundo que tem aquela mistura da cultura portuguesa com a cultura chinesa e ainda tem uma terceira cultura que é a macaense, que é aquela própria, aquela fusão, não é? Tem o patuá, que também é um dialeto próprio, a própria gastronomia também é diferente.
É uma zona muito rica e muito interessante, mas Xangai é uma cidade grande, com imensa... É muito cosmopolita, muito pessoas do mundo inteiro. Gostei mesmo muito da experiência. Muito tecnológica, uma cidade super tecnológica. Xangai. Sim, quando eu fui para Xangai. Cheio de LEDs, não é? Em 2000, sim, cheio de LEDs. Xangai Aliás, e Hong era como Kong, dizias há pouco, não é? Nova Iorque da Ásia. É. Xangai e Hong Kong eram cidades incríveis para mim nesse sentido, porque era mesmo viver num mundo mais à frente do que qualquer capital europeia. Pelo Aliás, menos na há quem altura diga hoje em notava-se dia que muito. se queremos ver o futuro da Europa hoje é ir à China. Não é? Sim, sem dúvida. Incrível. Enquanto que na altura, para mim ainda era uma coisa muito nova e fantástica nós podermos sair de casa sem carteira e pagarmos tudo com o telemóvel, que era uma coisa, claro, que era muito habitual. Transportes de alta velocidade, 400 km por hora. Estão muito à frente os chineses, não estão? É incrível. Sim. Viveste com uma chinesa, não foi? Vivi, sim, em Xangai. Que não falava nada de inglês. Só mandarim. O que ajuda para quem quer aprender, não é? Era o teu caso. Meu objetivo. Sim. Eu dividi casa com ela. Ela era Como é muito que é querida. partilhar casa com uma chinesa? Não quero que digas mal da rapariga, mas... Não, também não tenho nada mal a dizer. Ela é fantástica. Imagino o choque que deve ser, não é? Porque são formas de estar na vida absolutamente diferentes, ou não? Mas o engraçado é que quando nós vivemos com a pessoa, acabamos por perceber o oposto, que somos mais iguais do que diferentes. Poderia parecer, não é? Pensamos, em muita coisa pensamos da mesma forma, apesar da distância da cultura, de onde nós vimos, de tudo na nossa vida, acabamos por perceber em termos de valores que as coisas funcionavam muito bem e éramos muito compatíveis. Isso era muito giro. Faziam coisas em conjunto. Cozinhaste para ela arroz malandrinho? Eu não era assim grande cozinheira, mas ela provou muitos vinhos portugueses. Foi? Sim. Ela cozinhou mais para mim do que eu para ela. Jantámos muitas vezes as duas fora, enquanto eu ainda não falava muito bem chinês, e ela ia-me dizendo os nomes das coisas. Boa. E eu ia provando coisas que não sabia o que era. O único choque que eu acho que tive foi uma vez em que eu cheguei a casa e estava ela muito contente, muito sorridente, a esquartejar uma tartaruga na nossa cozinha e a aliciar-me a comer aquilo. Porque ia comê-la. Ia comê-la, aquilo tem imenso colagênio, é ótimo para as mulheres. Eu tinha que comer aquela sopa de tartaruga e eu provei, claro, não ia fazer desfeita, mas confesso que ver aquela tartaruga ali a ser esquartejada deu-me um bocadinho de aflição. Mas sim, foi assim a única coisa que foi um bocadinho mais estranha. Olha, no tempo em que viveste na China, aproveitaste para viajar pela chamada China rural, ou seja, aquela China, enfim, longe das grandes cidades, que existe, não é? Existe, é muito grande e muito vasta e muito diversa, porque não é igual nem no sul, nem no norte, nem, enfim... Não tanto quanto gostaria, eu gostava de ter viajado mais pelo interior da China, mas a China também é praticamente um continente, não é muito difícil, mas deu para fazer algumas viagens. Talvez a viagem mais engraçada, mais curiosa que eu fiz, engraçada, não engraçada, mas curiosa que eu fiz foi um retiro de yoga que fiz numa zona mesmo muito rural, que tinha um templo budista os monges budistas receberam-nos. Nós tivemos uma semana inteira em silêncio, sem telemóveis. E então foi... Em silêncio? É mesmo em silêncio, não? É mesmo não em falaste. silêncio. Acabávamos por falar assim o mínimo... quase aquele com licença, ou enfim, aquele mínimo dos mínimos, mas foi muito curioso. O momento mais estranho era normalmente às refeições, que eles preparavam as refeições, aquilo que eu chamava a comida de monge, que eram coisas muito básicas, sem muitos condimentos, tudo vegetariano. Sim. Nesses momentos... Comida austera. Era, mas saborosa. Eles conseguiam... Ok, muito bem. Tu já eras dado ao yoga ou nem por isso? Eu não era de todo. Eu comecei a fazer meditação na China, precisamente. Na China, porque sim. Aquilo... É uma coisa da cultura chinesa também. Eles são muito... Aquele ambiente puxa, não é? Puxa. E começamos a perceber a lógica daquilo. Não, mas ajudou-me muito em certas situações, às vezes de stress.
aquela meditação constante ajudava a manter-me fisicamente e psicologicamente bem, e eu aprendi isso com os chineses, é verdade. Boa, muito bem. Olha, dá-se o caso, também foste à Coreia do Norte. Sim, foi a minha última viagem foi? antes de eu de regressar a Portugal. Boa. Sim. Conta-me tudo. Como é que vais à Coreia do Norte? A Coreia do Norte foi assim... Para já, na Coreia do Norte ninguém viaja sozinho, só em grupo, não é? Só em grupo, sim. Eu já tinha ido à Coreia do Sul e já tinha ido àquela zona desmilitarizada. Okay. Portanto, eu tinha estado do outro lado, não é? Da fronteira. Já tinhas visto a Coreia do Norte, mas... Já tinha visto lá ao longe. Sim, ao longe. Já tinha visto os soldados, não é? Do lado da Coreia do Norte, de frente para os soldados americanos. E eu sempre tive alguma curiosidade por, e espero que isto não seja mal interpretado, mas por países comunistas, pela forma como eles... curiosidade no sentido de como é que eles vivem lá. Países, quando falo de países comunistas, países mesmo oficialmente comunistas, que não há muitos, não é? Acho que são 5 no mundo, que é a China, o Vietnã, o Laos, Cuba, e estão a faltar acho eu. Bielorrússia? Não, Bielorrússia não é Bielorrússia. Bom, já me vou lembrar, mas eu tinha alguma curiosidade intelectual como é que aquilo funciona na prática, não é? Ok, e funciona? Funciona lá à maneira deles, à não é? maneira deles, eu prefiro ficar por aqui. Aquilo é um estado pária, não é? Eles vivem longe de tudo e de todos. Basicamente só têm relações com os russos e com os chineses, não é? Eu queria tentar perceber se aquilo era mesmo como eu tinha lido nos livros, se os relatos eram... e claro que eu não sei, continuo sem saber, mas há um feeling que se tem, não é? Quando se visita. Porque eles só te deixam ver... Eles deixam ver aquilo que eles querem mostrar. Eles querem, não é? Sim, mostrar, claro. Nós vemos o que eles querem mostrar. E eu vi coisas interessantes. Eu fui numa excursão de chineses. Como vinha da China, eu beneficiei, se calhar, de alguma agilidade no visto, porque eu tinha um visto chinês e consegui um visto rapidamente por causa disso. Ia com outra portuguesa e com um italiano. E numa excursão de 20 chineses. E eles alocaram ali 3 guias, 2 que andavam sempre em cima dos 3 ocidentais e um guia para os outros chineses todos. Portanto, eles andavam ali sempre em cima de nós, o tempo todo. Sentavam-se no autocarro ao pé de nós, faziam conversa connosco e nós tínhamos um bocadinho de medo no início, por não sabermos os limites da conversa que podíamos ter. Então estávamos muito numa de Tinham sempre ouvir duas sombras em cima, duas ou três. Tínhamos 2 pessoas sempre em cima de nós. Eu tinha sempre um que se sentava ao meu lado, sempre a fazer perguntas. Era? Depois perguntava-me se eu já tinha visto o Titanic, se eu conhecia os Beatles. Eles tinham algumas referências culturais ocidentais, mas poucas. Eram sempre as mesmas. Eles falavam sempre das mesmas artistas. Mas falavam inglês? Falavam inglês, muito bem. O que eu percebi é que mas eram pessoas... Sentiste que era curiosidade? Era iniciar uma conversa? Era fazer conversa. Fazer conversa com as referências que eles tinham. Ok. E nós percebíamos que havia ali um mundo, havia 2 mundos, que eram as pessoas comuns, que eram as pessoas que se cruzavam connosco na rua e não nos encaravam, que era uma coisa que nós estranhávamos imenso. Eles não viam ocidentais normalmente, e nem sequer nos encaravam. Portanto, o normal seria terem curiosidade, mas eu acho que havia ali algum certo medo, não sei o que é que lhes diziam sobre nós, mas alguma coisa lhes diziam para eles não nos encararem. Pois. Se calhar é também uma manifestação do autoritarismo estatal, sim, não é? Sim. Atenção, não falar com estes... Aquelas pessoas são perigosas, não sei. Com os ocidentais. Eu imaginava isso. Que possivelmente dizem-lhes, eles vêm cá copiar o nosso modelo de vida. Estou a dizer isto com um jeito de humor, mas provavelmente é esta a tese, não é? Sim, e eles eram muito fortes na propaganda, não é? Tem que ser para sustentar aquele regime. Claro. Era pósteres de propaganda por todo lado, não havia publicidade a nada, produtos, não era só publicidade de propaganda política, e havia muito nas colinas aquelas letras estilo Hollywood, mas com frases chavão. O nosso grande líder, qualquer coisa, é um deus ou é um maior. Havia muito, porque eu perguntava o que é que aquilo quer dizer. O mundo chorará a nossa falta. Coisas desse género. Só coisas assim muito grandiosas, não é? O que eu notava é que eles iam fazendo conversa e essas pessoas até tinham alguma à vontade a falar connosco, porque eram pessoas que viviam num mundo um bocadinho à parte.
este guia que se sentava ao meu lado disse que o pai dele devia ser ligado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros lá, porque viajava muito, mas sempre que ele viajava, e isto dito por ele, havia uma comitiva que ia ao hotel preparar o quarto e preparar o próprio hotel para os receber. E eu interpretei um bocadinho aquilo como preparar com, sei lá, por canais coreanos, não ter acesso a tudo aquilo que as outras pessoas tinham acesso, não é? Quando estavam noutro país. Contaminação. Exatamente, sim. Para não conspurcar a mente pura daquele coreano. Sim. Enfim, estou a ironizar. Mas olha, foste onde? A Pyongyang e depois? Fui a Pyongyang e depois era aquilo que eles nos queriam mostrar. Era a aldeiazinha onde tinha nascido o grande líder. Umas casas sociais que eles tinham feito para uns agricultores não sei de onde. Sim. Portanto, quem vai lá sabe que vai ser manipulado e enganado, não é? Sim. Ainda assim, foste atrás da curiosidade. Ainda assim, quis ter um feeling sobre aquilo. E uma coisa também curiosa é que quando me perguntaram a minha profissão e eu disse que era advogada, ninguém percebia muito bem o que é um advogado faz. Eu tentava explicar, mas ainda assim não se percebia. Acho que o conceito não existe. Pois. O conceito de advogado não existe. Pois, não deve haver direitos, não é? Direitos sociais e etc. Enfim. Eu fiquei com essa sensação que não existia muito esse conceito. Pois. Mas ainda assim valeu a pena ir à Coreia do Norte. Sim. Quantos dias lá estiveste? 10 dias. Fantástico. À volta disso, sim. Muito semana bem. E meia. E há negócios, hotéis, essas coisas todas? Sim, há um hotel que é o hotel onde todos os ocidentais ficam. Não sei se isso já mudou entretanto, mas na altura era sempre o mesmo hotel, assim, um hotel em forma de pirâmide, onde os ocidentais ficavam. Era o único hotel onde se podia fazer assim umas comprinhas. Eu enviei um postal para mim própria. Então? Que chegou primeiro do que qualquer coisa que eu enviasse da China para Portugal. Chegou super rápido. Ok. Enviei para mim própria para a minha casa em Portugal. Sim. E chegou e tenho lá como recordação da viagem. E depois eles mostravam também lojas para mostrar que havia produtos ocidentais que tinham relógios, que tinham aspiradores e coisas ocidentais, mas, enfim, não me parecia que aquelas lojas fossem muito frequentadas. Ok, muito bem. Olha, estamos a chegar ao fim, Diana. Vamos fazer check-out? Vamos lá. Então, vou pedir-te para completares as habituais frases na minha mala. Vai sempre? O que é que vale? O que é que não falha? Antigamente era o Lonely Planet, hoje em dia já não costumo levar o Lonely Planet para as viagens. Vai sempre um livro para ler. Sim. Um livro sobre o país? Um livro qualquer, sim, para fazer companhia. Muito bem. Romances, ficção? Sim. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual foi? Eu acho que aquela nas Filipinas, porque correu tudo mal, lá tudo está, mal. nesse... Em termos de logística. Era só peripécias. Filipinas. Ok, o carimbo de passaporte ou visto não é mais difícil de obter? Foi o de estudante para a China, porque tive que fazer todo o tipo de exames médicos. Eu tinha que ser uma pessoa saudável em todos os aspectos. Uma atleta olímpica. Para aprender para me poderem autorizar a irem para a universidade. Muito bem. A recordação de viagem mais cara? Mais cara... É difícil. Eu quando estava na Ásia, eu fazia tanto viagens muito low cost, como depois também me permitia passar um fim de semana em Hong Kong em hotéis caríssimos, porque tinham tinham uma vista fantástica, ou porque, então, talvez esses hotéis em Hong Kong tivessem sido assim os grandes luxos das viagens. Perdeste a cabeça. Fizeste bem. Olha, a refeição mais estranha, qual foi? Tive algumas. Eu imagino, vivendo 4 anos na Ásia. O top 5, talvez. Uma, não temos muito tempo. Uma. A mais estranha, bizarra, escanifobética de todas. Eu acho que foi um prato na Austrália que tinha, mas estranha e boa, atenção, porque muita coisa estranha que não era boa. Que era um prato que tinha carne de emu, que é tipo uma ave, parece avestruz, que tinha carne de crocodilo e carne de camelo e canguru. Tinha isto tudo no mesmo prato. Talvez fosse assim a coisa mais estranha. O sortido de carnes bizarras. Estranha e boa. Olha, gostava de viajar com?
Gostava de viajar com a minha filha, quando ela crescer mais um bocadinho, fazer assim uma girls trip. Acho que ia ser muito giro. Vai ser. Que idade é que tem a tua filha? Tem quase 4 anos. Vou-lhe dar mais uns aninhos e depois fazemos. E é mochila às costas, Sim, certo? Sim, acho que sim. Repetir a Ásia? Talvez. Ou então América do Sul, talvez também. Muito bem. Fantástico. Diana, chegamos ao fim. Qual foi a música que trouxeste para fechar a nossa conversa? Eu trouxe uma música que me acompanhava muito nessa altura do mochilão, que é uma música da Nara Leão, diz que fui por aí. É uma música que acho que representa muita leveza da minha vida nessa altura, sem responsabilidades, eu poder amanhã quero viajar para qualquer lado e não preciso de dar cavaco a ninguém, é só ir, e acho que essa música faz-me lembrar esses tempos. Muito bem, diz que fui por aí. Sim. Diz que fui por aí, de Nara Leão, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Diana, foi um gosto, agradeço-te, obrigado. Obrigada eu. Obrigado. Já sabem, estamos de regresso de 8 dias, sejam bons e boas viagens. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, em meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim.